você? Muito obrigado por você estar aqui conosco. Aqui é o professor José Figueiredo, professor auxiliar da classe de jovens da PIB de Irajá. Bem, é um prazer estar com você aqui nesse dia, mais uma vez, para nós ministrarmos a lição 2, a nossa lição da revista de Tiago, A Fé em Ação. O título dessa lição é o valor das provações. E a pergunta que eu deixo, mas provação tem valor? Ficar na prova tem algum valor? Bem, nós vamos estar respondendo nessa lição durante esse estudo e tenho certeza que vai ser uma bênção para você esse estudo. Mas antes de tudo eu quero orar com você. Eu quero fazer uma oração para que Deus nos abençoe. Oremos. Senhor, muito obrigado, Pai, por esse dia, obrigado por essa oportunidade de nós estarmos aqui, Senhor, ministrando essa aula, e muito obrigado, Deus, pelo privilégio de aprender mais da palavra do Senhor. Peço que o Senhor possa estar conosco nesse estudo, em nome de Jesus, amém. Bem, o texto básico dessa lição, ele está em Tiago 1, de 2 a 8. Na lição passada, ministrada pelo Gilmar, nós aprendemos quem escreveu essa lição, falamos dos vários Tiagos e do Tiago, irmão de Jesus. Nós falamos para quem foi escrita essa lição, né? Essa lição foi escrita para os judeus que se converteram e estavam ali iniciando a carreira no Evangelho. E agora nós vamos falar sobre o valor das provações. E convido você a ler comigo. Tiago, capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 8, diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo que faz. E o versículo-chave, assim, o versículo principal dessa lição é Tiago 1:2, que eu vou repetir. Nós já lemos, que diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E qual que é o objetivo dessa aula? O que nós vamos estar aprendendo ao final dessa aula? Nós vamos estar compreendendo que as provações fazem parte do plano de Deus para a promoção da maturidade cristã, ou seja, o valor da provação, ela sempre vai ser para nós crescermos espiritualmente no Senhor. Bem, e para nós começarmos essa aula, existe uma grande confusão entre provação e tentação. O que é provação e o que é tentação? Eu queria que vocês imaginassem um quadro, tá? Aqui provação e aqui tentação. Tá? Provação, ela sempre vem de Deus. A tentação, ela sempre vem do diabo. A provação, ela sempre tem um fim de aumentar a nossa fé, de aumentar a nossa maturidade cristã. A tentação, ela serve para nos derrubar, ela nos induz ao pecado. A fonte da provação, e aí eu queria que você prestasse bem atenção nisso, a fonte da provação é Deus. A fonte da tentação é o diabo. Então, a provação, ela pode vir por várias formas, nós vamos estar estudando isso, mas a fonte dela, quem deixa acontecer, é Deus, tá? A provação, ela não é pecado, e a tentação também em si não é pecado, e sim a consumação daquilo que nós somos tentados, tá? Então, sendo assim, nós vamos... queria convidar você a ler João 1:12, que diz que a todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, nós fazemos parte de um povo especial. Porém, nós não estamos livres de tentação, não estamos livres de provação, tá? E nesse estudo nós vamos tratar mais da provação, tá? Então, aquilo que vem para nós, vem para aumentar a nossa fé, tá? Porém, por fazermos parte desse povo,
o que nós temos assim visando, e nós vamos falar um pouco mais à frente sobre Paulo, é a graça salvadora de Jesus Cristo nas nossas vidas, tá? Isso para nós tem grande importância, que é o que nós temos de mais importante na nossa vida. Bem, as aflições, ou as provações, ou a prova, como você queira falar, elas fazem parte da vida cristã, tá? Conforme nós falamos, João fala que a todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João 16:32, Jesus fala assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo que eu venci o mundo. Ou seja, a provação, ela faz parte da vida cristã, tá? Bem, e com isso, qual que é o imperativo da provação? Qual que é o imperativo? Qual a nossa postura diante da provação? E aí o primeiro tópico da nossa revista, ele está baseado em Tiago 1:2, tá? Que é o nosso versículo-chave, que diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. E aí queria parar por aí. O autor da nossa revista, ele cita um fato assim bem engraçado, que ele diz assim: eu nunca vi ninguém numa prova dizendo assim: pastor, eu estou em prova, pastor, estou com 2 provações, está muito legal, muito bom. Não, pelo contrário, as pessoas se abatem, né? As pessoas pulam, se alegram quando nós temos uma bênção, algo palpável, algo que nós estamos vendo, né? Isso é do ser humano. Mas assim, o grande imperativo da provação, de acordo com Tiago 1, versículo 2, é exatamente nós passarmos as provações com motivo de grande alegria. Grande alegria. Você entendeu? Então, esse motivo, essa alegria que faz parte da nossa vida. Essa alegria que deve fazer parte quando nós passamos nas provações. Por quê? Porque Deus está no controle de tudo. Romanos 8:28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E é interessante que quando nós falamos que Deus está no controle, Deus está no domínio de tudo, Deus está sobre tudo, é porque Deus realmente está sobre tudo. Deus realmente está controlando tudo na nossa vida. Então, por isso que o motivo, assim, o imperativo das provações, ela tem que ser a alegria. Tem que ser nós vivemos a alegria do Senhor em nossas vidas. E dentro disso, nós vamos ter 3 exemplos de 3 homens na Bíblia que passaram por provações e passaram com alegria. É difícil? É difícil. Mas esses homens souberam suportar com alegria. O primeiro exemplo é Abacuque, no Antigo Testamento. Abacuque foi um profeta que, de acordo com os estudos, ele viveu na época que Judá foi invadido por Nabucodonosor e na época que Daniel e os outros foram levados cativos à Babilônia. Então, mais ou menos nessa época. Abacuque ele foi comissionado a trazer para o povo de Israel a tristeza que Deus estava com o povo. Então, essa foi a grande comissão de Abacuque. E Abacuque, ele, em meio à dificuldade, em meio à falta de esterilidade na terra, em meio a tantas dificuldades que o povo estava passando na época, ele escreveu assim em Abacuque 3, 17 a 19. Diz assim: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, ele me habilita a andar em lugares altos, para o mestre de música, para os meus instrumentos de corda. Então, Abacuque passou por essa dificuldade, passou pela dificuldade com o povo, longe dos caminhos de Deus, a terra estéril, mas mesmo assim, conforme nós conhecemos na linguagem de hoje,
né? Todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Sabe? Então, esse imperativo é o imperativo que Deus espera de nós quando nós passamos por provações. E no Novo Testamento nós temos o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo que foi assim o bandeirante do Evangelho no Novo Testamento, o homem que fundou várias igrejas, o homem que teve uma conversão incrível com o Senhor, o homem que viu Jesus ministrou para ele se converteu, porém a Bíblia diz que o apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, algo que o incomodava. Mas ele aprendeu a viver, mesmo assim, ele aprendeu a viver em alegria, aprender na provação na vida dele com alegria. E olha só, eu queria assim ler um texto com vocês, o texto é longo, e aí eu convido você para ler oportunamente, 2 Coríntios 4, de 6 a 18, e eu queria assim me prender no final desses versículos, que diz assim: pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O que o apóstolo Paulo traz para nós? O apóstolo Paulo traz que a provação, ela é momentânea e ela é passageira, sabe? Quando eu começo a olhar para o Senhor, quando a minha vista está no Senhor, não no fato que eu estou passando, aí eu começo a viver com alegria, sabe? Então, esse imperativo é muito importante nós aprendermos no momento que estamos passando em provação. E o último exemplo que eu queria deixar com vocês é o nosso referencial, é a nossa referência de vida, é Jesus. Jesus, quando passou aqui na Terra, foi 100% homem e 100% Deus. Passou por tudo que eu e você passamos e deixou o exemplo. Olha só o que diz Isaías 53, no versículo 3. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, o homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Como alguém quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Jesus era um homem que sofreu dores aqui na terra. Jesus era um homem que passou dificuldade, provações aqui na terra. Mas é interessante que algumas lições Jesus deixou para nós, e uma delas é que com tanto sofrimento, tanta perseguição, tanta coisa, pressão sobre a vida dele, ele não perdia doçura, né? E nós temos exemplos dele chamando as crianças para perto dele, nós temos exemplo dele abraçando as pessoas, amando as pessoas, sabe? E exatamente assim, desse jeito, nessa referência, nesse modelo, que é a expectativa de Deus, que é o imperativo de Deus para que nós passamos as nossas provações. Uma coisa importante, mesmo nas lutas, ele não abandonou Deus. Ah, mas ele era 100% Deus. Não, mas ele era 100% homem, igual a nós aqui na Terra. 100%. E ele ensinou os discípulos a vencer as inquietações por meio das lições da natureza. Ele ensinou os discípulos sabendo que as provações virão, mas nós devemos olhar para o cuidado de Deus com a natureza, que é o mesmo cuidado que Deus tem para nós. E por isso, sabe, eu queria assim deixar esse imperativo para nós, nesse estudo, que a alegria é fundamental para nós passarmos as provações. Porque toda provação, ela tem algum propósito na nossa vida. Toda provação, ela haverá alguma coisa de útil para a nossa vida. E esse é o título do tópico 2. Qual é o propósito da aprovação? O propósito. E o propósito da aprovação é que somente, apenas no laboratório da vida, é que nós aprendemos e criamos maturidade cristã, aprendemos a conhecer mais de Deus. E esse tópico 2, ele é baseado em Tiago 1, 3 e 4, que diz assim: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança,
E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Dentro desse texto aqui, né, e lembrando que nós estamos falando sobre o propósito das provações, eu queria destacar alguns termos desses versículos 3 e versículo 4 de Tiago 1. O primeiro termo é o termo provado, né? Olha só como diz aqui. Pois vocês sabem que a prova da sua fé, termo provado. Esse termo, ele era usado para indicar se a moeda era legítima e não falsificada. Ou seja, por que Tiago usa esse termo? Porque é um momento onde nós vamos aprender e vamos saber se a nossa fé é legítima ou a nossa fé é falsa, não temos fé. Olha só que coisa legal. Esse termo era usado para identificar. E na prova, nós aprendemos isso. Se a nossa fé é uma fé verdadeira ou se nós estamos precisando ainda aprender a ter fé no Senhor. O objetivo da provação não é nos destruir ou nos afligir. O objetivo é purificar a nossa fé. É tornar a nossa fé uma fé no Senhor, uma fé firme no Senhor, mais firme no Senhor. E a provação, ela é essencial para a maturidade cristã. A provação, ela é como um vaso na mão do oleiro. Lembra quando nós lemos na Bíblia que o vaso, ele chega quebrado na mão do oleiro e o oleiro vai trabalhando no vaso até que se torne um vaso bom, um vaso perfeito. Então, exatamente a provação, ela vem para pegar os nossos cacos daquilo que nós precisamos melhorar, e ela vai na mão do oleiro, que é o Senhor, e nos torna um vaso bom, uma pessoa boa, uma pessoa com fé no Senhor. O outro termo que eu gostaria de destacar é perseverança. Por meio das provas, o cristão aprenderá a resistir à pressão da provação no tempo de Deus. Perseverança nada mais é do que você esperar a vitória no tempo de Deus. Sabe, é muito importante nós aprendermos isso, porque hoje nós vivemos um tempo que tudo é rápido, tudo tem que ser rápido, a internet tem que ser rápido, meu banco tem que ser rápido, a resposta tem que ser rápida, eu espero o zap que é rápido, mas o tempo de Deus não é assim. E muitas vezes nós passamos por situações que não entendemos o tempo de Deus, mas é muito importante nós aprendermos e termos perseverança que Deus está no controle das nossas provações. Deus é que determina o tempo de cada um. O outro termo que eu queria, também destacar do versículo 3 e 4 é completa. A provação, ela leva o cristão a uma comunhão mais profunda e uma confiança maior nele, uma confiança completa. A provação, ela leva o cristão a sair daquela comunhão rasa, aquele tempo raso com o Senhor, com um tempo mais profundo, porque eu preciso do Senhor, Deus vem me ajudar, Deus me acude aqui, Senhor, me ajuda, Senhor. E aí, esse tempo completo aponta exatamente para isso. E outro, perfeição. Perfeição nada mais é do que nos tornar maduro, completo e íntegro, à imagem de Cristo. Sabe, a provação ela nos leva a aprender mais do Senhor. A provação ela nos leva a ter um tempo maior com o Senhor. E quando eu tenho um tempo maior com o Senhor, uma comunhão maior com o Senhor, eu me torno perfeito à imagem de Cristo. Bem, a provação nos leva a produzir bons resultados. O que há de melhor em nós? Dentre elas, nós podemos destacar o seguinte: temos 2 tópicos a destacar, porque a provação ela extrai de nós aquilo que é bom. Primeiro tópico é a fé aprovada. E o exemplo da fé aprovada, nós temos que falar do pai da fé, né, que foi Abraão. Abraão, para receber esse título, e aí nós trazemos aí essa palavra nesse título, esse termo do nome dele, ele foi provado até as últimas consequências. Quando ele obedeceu, ofereceu Isaac ao Senhor, e Isaac perguntando: onde está o cordeiro? Ele: não, Deus proverá. Você imagina
a fé desse homem? Esse homem, ele cria que Deus ia prover. Sabe, a fé aprovada, ela produz perseverança. E é dessa forma que Deus espera que nós passemos pelas nossas provações, com a nossa fé aprovada, crendo que Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá aquilo que você está passando. E o outro tópico importante para nós tratarmos aqui desse assunto é sobre o caráter aprovado. A maioria das grandes mudanças na nossa vida, ela tem a ver com o caráter. E uma coisa importante que nós temos é que Deus, ele molda o nosso caráter. Na provação, o homem orgulhoso, o homem soberbo, ele desce do degrau. Na provação, o homem que acha que é tudo, acha que é poderoso, ele desce do degrau e começa a dizer que Deus é o nosso Deus, sabe? Que Deus está acima de tudo. Então, o grande propósito de Deus, quando nós passamos, é termos uma fé aprovada e termos o caráter aprovado, o caráter mudado, o caráter alterado para um caráter bom, a imagem de Cristo aqui na Terra. Então, o tópico 3, ele trata do essencial das provações. O que eu preciso na provação? E eu convido você a ler comigo mais uma vez, Tiago 1, de 5 a 8, que diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo que faz. O essencial durante a provação é você buscar a sabedoria de Deus. E o que é a sabedoria de Deus? Sabedoria, ela é a ferramenta capaz de discernir como aprender com as dificuldades e não pedir simplesmente para me livrar da provação. Pedir a Deus, Deus, o que o Senhor quer que eu aprenda com isso? O que o Senhor quer forjar no meu caráter, conforme nós falamos anteriormente? Então, essa que é a sabedoria. E a sabedoria, ela é a capacidade espiritual de ver e avaliar as lutas do ponto de vista de Deus. Então, quando eu tenho sabedoria, quando eu peço sabedoria a Deus, eu começo a enxergar, Deus está no controle, é momentâneo, é passageiro e isso vai ser bom para a minha vida. Então, isso que é importante para nós aprendermos. Olha só o que diz Provérbios 3,13. Como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém o entendimento. Olha só o que diz Salmos 111:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus preceitos revelam bom senso. Ele será louvado para sempre. Olha só, a importância da sabedoria durante a provação é algo fundamental para que nós possamos passar por ela. Romanos 8:28, nós já lemos anteriormente, mas eu gostaria de repetir aqui porque tem tudo a ver com esse tópico. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. O importante é eu saber que Deus está no controle de tudo, Deus está vendo tudo e, principalmente, Jesus não nos abandona no barco. Jesus está conosco no barco. Sabe, quando nós passamos pela provação desse jeito, nós entendemos e ficamos felizes, porque Deus está no controle de tudo. Bem, eu queria fazer assim, conforme nós fizemos no tópico anterior, eu queria pegar assim, alguns passos, alguns termos desse versículo que nós lemos. Primeiro é peça a Deus, que isso aí significa uma vida de oração, né? Outra coisa, Deus conhece o caminho, só Ele sabe onde ela habita, ou seja, Deus sabe o caminho
que eu devo tomar em meio à provação? É algo assim importante para que eu saiba. Provérbios 3, de 5 a 7, diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Ou seja, quando eu busco o Senhor, quando eu tenho uma vida de oração, quando eu busco essa sabedoria a Deus por meio da oração, olha só o que acontece comigo. Deus endireitará os meus caminhos, Deus estará comigo, sabe? Então, essa é a vantagem de nós aprendermos qual a postura que eu devo tomar na provação. E 1 Tessalonicenses 5,17, diz assim: orem sem cessar. Ou seja, é fundamental nós passarmos na provação com uma vida de oração. A intenção de Deus na provação é que nós tenhamos uma vida dependente totalmente dele, ou que nós aprendamos nesse momento a ter uma vida dependente. Tiago 1, de 6 a 8 diz assim: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e instável em tudo que faz. Ou seja, duvidar. O que significa duvidar? Pensamento dividido entre a incerteza e a confiança. Então, esse tipo de comportamento não é adequado para nós passarmos a provação. Nós temos que ter provação crendo no Senhor. Outra coisa importante, lembre-se de Tiago 4,8, que diz: achegai-vos a Deus e ele se achegará a nós. A provação é necessário nós buscarmos a Deus por meio da oração, nós estarmos diante de Deus. Agora, eu gostaria de mostrar para vocês 3 exemplos de Jesus, onde Jesus usou a sabedoria em meio à provação. Primeiro exemplo foi diante do príncipe das trevas, quando Jesus foi tentado, Jesus estava ali diante do inimigo e ele simplesmente usou a palavra. Na Bíblia está escrito, a palavra diz assim. Então, o primeiro tópico importante para que eu possa vencer a provação é por meio da palavra de Deus. Por isso que é muito importante nós estarmos na escola bíblica dominical, nós aprendemos a palavra. Porque quando nós lidamos com a provação, nós simplesmente colocamos a Bíblia. Não, porque a Bíblia diz assim, momento de doença. Não, porque a Bíblia diz que Deus cura. Momento de dor. Não, porque Ele levou sobre si as dores. A Bíblia e a Bíblia. Outro tópico importante de Jesus, que Jesus usou sabedoria, foi diante das autoridades judaicas. Ou seja, no momento em que as autoridades questionavam Jesus, questionando o ministério dele, colocando ele à prova e questionando se o ministério dele realmente era um ministério de Deus, e ele perguntou a todas aquelas autoridades que estavam presentes, com uma multidão que cria no ministério e no batismo de João Batista. Então, Jesus falou, e o batismo de João Batista foi do céu ou foi da terra? E aí, perante aquela multidão, que todos criam que o ministério de João Batista era um ministério profeta de Deus, que João Batista era um profeta de Deus, ou seja, Jesus usou o ambiente para favorecê-lo a que as autoridades judaicas crescem que o ministério dele era um ministério do céu, ministério do Senhor. E por fim, diante das autoridades romanas, porque quando Jesus estava diante de Herodes, o que Herodes queria? Herodes queria ver milagres, Herodes queria que Jesus falasse, mas Jesus simplesmente ficou em silêncio. Então, existem momentos da provação que nós precisamos ficar em silêncio, porque tem momento que o silêncio é a melhor resposta para as nossas vidas. Buscar a Deus e esperar e ficar em silêncio, crendo que Deus está no controle,
como Deus estava no controle no momento ali em que Jesus foi condenado à morte e morte de cruz. E por fim, para nós concluirmos essa lição, eu quero convidar você a ler comigo Romanos 5, de 1 a 4, que diz assim: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, a esperança. Olha só que interessante que o apóstolo Paulo colocou. Olha a sequência. A sequência diz assim: nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. Foi o que nós estudamos anteriormente. A provação, a tribulação, conforme o apóstolo Paulo fala aqui, ela me faz entender o tempo de Deus na minha vida. A perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado, a esperança. Então, quando eu tenho caráter aprovado, eu aprendo a confiar mais no Senhor. As provações fazem parte do plano de Deus para o nosso crescimento espiritual. Então, devemos buscar o caminho da alegria, da sabedoria e da confiança nele. É isso que eu queria deixar para vocês aqui, nesse estudo, sabe? Que as provações, elas fazem parte de um plano de Deus para a sua vida, para a minha vida. Ela faz parte do nosso crescimento espiritual. E eu tenho certeza que Deus está no controle da tua vida, da minha vida, e tenho certeza que no tempo de Deus, tudo vai se acertar. E nós vamos aprender e olhar para trás e